composição desse conteúdo e o tratamento interativo, né? Bom, esses exemplos aqui é o caso das novelas, que apresentam um pouco o perfil dos personagens, né? E permite que a audiência explore um pouco mais esse universo narrativo da novela. No caso ali de um programa, um documentário é uma outra coisa que pode ser explorada, e aí sim você pode trabalhar uma série de conteúdos complementares, né? Programas educativos, é até interessante comentar um pouco isso. Voltando um pouco aqui, o que determina a interação com o conteúdo? Tá? O que faz com que esse conteúdo se torne interativo? O que a gente tem que estar preocupado, né? A interação com o conteúdo, ele surge junto com o conteúdo. Você tem que pensar o que você vai trabalhar de forma interativa ali, a partir do momento que você desenvolveu a trama. Essa interatividade, ela nasce junto, ela não pode ser pensada no momento de pós-produção. Né? Você tem uma trama, o que você gostaria de trabalhar, o que o conteúdo permite que você trate de forma interativa, o que o seu público-alvo, não é, tem interesse em explorar nesse conteúdo. Tem uma série de questões que precisam ser consideradas quando você pensa um conteúdo interativo. Então, esse conteúdo, que já não é mais só um conteúdo para TV, mas que envolve todo o universo narrativo daquela trama, a audiência, né, o seu público-alvo, qual é a cultura dessa audiência, qual é a familiaridade que ela tem com as mídias digitais, o que ela espera desse conteúdo, que necessidades ela tem, né? Qual é o repertório dessa audiência, os objetivos do programa e a infraestrutura, o suporte interativo que você vai ter para trabalhar esse conteúdo interativo. Lembrando que a interação, ela ocorre em um determinado tempo e espaço, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre sincronismo e assincronismo. Mas é preciso que você considere isso. E quem determina essa interação é o autor. É você que vai dizer em que momento que a interação vai surgir naquele vídeo, quanto tempo ela vai durar, né? E como que a audiência vai poder responder a isso. É você que determina, dependendo... Bom, eu acho que eu vou retomar um pouquinho aqui. Que tipo de conteúdo se prestariam mais para a interatividade? O que a gente observa é que conteúdos como programas ao vivo, programas de auditório, como o professor apresentou aqui, reality shows, conteúdos, programas telejornalísticos, né, apresentam um grande potencial de exploração interativa. Também documentários, séries e programas interativos. Como é que esses conteúdos se estruturam? Se a gente está falando de narrativa não linear, então eu não tenho uma historinha bonitinha contada do início ao fim, né? Eu vou ter uma estrutura muito mais de quadros, de momentos do vídeo que se comunicam, né? E que a audiência vai poder montar aquilo e construir a sua própria narrativa. Tá? Então eu estou falando de uma história que vai ser desenvolvida pensando, por exemplo, um exemplo aqui desenvolvido pela TV Escola, e que essas são duas interfaces piloto, na verdade isso não foi ao ar. Esse da direita foi um projeto meu de interface interativa com esse conteúdo, e esse da esquerda a interação com o mesmo conteúdo, tá? É uma série da TV Escola chamada Geração Saúde. E essa série foi pensada desde o início para a interatividade, mas ela não tem um tratamento interativo na TV e tem um pouco na interface web, no site do programa. Esse programa, por exemplo, ele tem uma estrutura da seguinte forma: ele é organizado em momentos de ficção, em momentos que tem um depoimento do especialista e em momentos de animação em 3D de uma determinada dúvida dos estudantes. Essa Geração Saúde era um programa voltado para os adolescentes que lidava sobre questões de saúde, AIDS e uma série de questões assim. E o que é essa estrutura de quadros, né, compostos por momentos de ficção, depoimentos e animação 3D? Que tipo de tratamento eles permitiam? Eles permitiam, por exemplo, no caso da TV Escola, que é possível você baixar esse conteúdo, a escola podia baixar esse conteúdo e selecionar o que ela queria usar. Ela podia adaptar aquele conteúdo à realidade do local. Podia chamar a turma, por exemplo, para gravar a ficção lá. Então, os próprios... a própria audiência seria o personagem dessa história. E utilizar
utilizar do vídeo da TV Escola, as animações 3D, o depoimento do especialista, sabe? E montar uma história adaptada àquela realidade, né? Então, esses são conteúdos que permitem um tratamento interativo, que permitem que a audiência se aproprie e construa um caminho específico da história. Outros que a gente vê na TV, por exemplo, no caso da Fazenda, né? Que é uma interação também, mas tipo você decide. Agora, o que nos interessa colocar aqui, não são os conteúdos interativos e como é que você pode decompor isso em conteúdos complementares, mas a narrativa interativa propriamente. Esse é o grande desafio, sabe? Que tipo de ideias, que tipo de histórias a gente vai contar para atrair o público a interagir, a participar dessa história. Esse é o desafio. E aí, com narrativas, com uma estrutura interativa, tem o Viva Mais, que o professor apresentou aqui, que realmente é um programa pioneiro, é de 2008, professor? 2004? Antes mesmo da definição do Sistema Brasileiro de TV Digital. Pioneiro, né? À direita, no roteiro do dia, é um programa de um colega, Alain Gelucci, que fez estágio também no Telemídia, desenvolveu esse conteúdo junto com a equipe do Laboratório Telemídia em 2009, em que, nesse roteiro, permite que a audiência escolha roteiros diferentes para visitar o Rio de Janeiro. Então, uma estrutura interessante que tem um tempo de interação, quer dizer, essa narrativa foi programada com diversos fluxos de vídeo distintos, dependendo da escolha da audiência, né? Ele poderia passear pela Igreja da Glória, e Corcovado, e 4 roteiros atraentes do Rio. Embaixo a gente tem o programa O Primeiro João, o professor chegou a mostrar. Não. Esse é uma animação que eu acho muito linda, que é uma historinha do Garrincha, e que foi animado pelo pessoal, pela equipe de design e do Telemídia da PUC do Rio, e que permite que a gente veja não só imagens reais do Garrincha, por exemplo, daquele famoso drible, mas que você compre a chuteira, por exemplo, né, que o personagem está ali usando, né, e aí já com canal de retorno. E aqui ao lado é um outro projeto da Marília Fredini, que venceu essa última Campus Party, que também é uma narrativa muito interessante, chamada O Trapézio, e ela estruturou esse conteúdo de forma que a audiência pode escolher qual o ponto de vista, qual o protagonista que ele quer seguir. Né? Você tem o trapezista, você tem a bailarina e você tem o atirador de faca. O anão, exatamente. Você pode escolher qual personagem você quer seguir para conhecer a história. Né? Todos esses conteúdos você pode ou não interagir. A gente tem que deixar essa liberdade para a audiência. Quer dizer, a dificuldade toda também não é que você vai... você tem que contar uma história de uma forma atraente, que a audiência possa assistir sem interagir e que completa essa história, né? E pensar suas interações para quem quiser interagir dentro de um tempo e um espaço específico daquele conteúdo. Então, no caso do Roteiros do Dia, por exemplo, a apresentadora deixava a audiência, ao longo de 10 segundos, 12 segundos, escolher qual caminho que ela queria escolher para conhecer o Rio de Janeiro. Né? Do conteúdo que o professor nos mostrou, por exemplo, da pizza, você tem 15 segundos ali, né, para decidir que caminho você quer escolher. Né? E assim tem outros conteúdos experimentais no Brasil que, de um modo geral, isso você deixa um tempo para a audiência, e se ela não quiser interagir, você segue o fluxo da narrativa. Né? Então, para trabalhar o conteúdo interativo, a gente tem que avaliar as possibilidades interativas desse conteúdo e o seu tratamento transmídia. O que eu vou trabalhar desse conteúdo no celular, na internet e de que forma? Quando a gente fala em conteúdo transmídia, eu não estou falando só de disponibilizar o meu conteúdo em múltiplas plataformas. Eu estou falando de você. Narrativa transmídia é aquela que se constrói com a participação da audiência enquanto perpassa as diversas mídias. Então, trata-se de uma narrativa que você aproveita, por exemplo, como no caso do filme que a gente viu utilizando o telefone, né? Você pode aproveitar a participação da tua audiência pelo celular, por exemplo, com aplicativos muito simples, em que
que você lança um desafio no início do programa, por exemplo, e vai buscando a resposta e apresentando o resultado dessa interação no último quadro ou no último bloco do programa, né? É importante também, quando se pensar uma narrativa interativa, é que uma questão que a gente tem que estar muito atento é que para você trabalhar um conteúdo interativo, o momento de pré-produção e a produção desse conteúdo são muito mais minuciosas, muito mais trabalhosas, né? Quando a gente fala que o conteúdo e a interatividade têm que ser pensados juntas, significa que você vai ter um storyboard ali, né? E que você vai, a partir dali, pensar as interações, em quais plataformas, e como e quando, em que momento você vai trabalhar aquela interação, e desenvolver o seu roteiro pensando nessas interações. E desenvolver o seu roteiro pensando nas outras plataformas que vão estar conectadas, que você vai explorar também dentro daquele conteúdo, né? Então, esse roteiro ele tem que detalhar cada momento, cada cena e cada momento de interação com a audiência e com relação às outras mídias. É preciso que a gente monte um fluxograma minucioso, um mapa de navegação, né, incluindo a estrutura não linearidade e interatividade, que vai funcionar como um guia para toda a equipe. Não se trata só de nos preocuparmos com enquadramentos e com como é que a cena vai funcionar na internet ou no celular, né? Mas de você pensar cada possibilidade de interação. Por exemplo, se você vamos pensar num conteúdo que dá um mote legal para você trabalhar em interatividade, por exemplo, um penetra de festa. Pode acontecer de tudo com um penetra, né? O cara pode ter um cachorro correndo atrás dele, rasgando a calça dele, o cara pode comer uma empadinha estragada, o cara pode ser barrado na porta ou não, o cara pode conseguir driblar a mocinha da festa ou não, quer dizer, uma série de situações podem proporcionar motes de interação dentro do conteúdo como esse. Então, se você está gravando uma cena, por exemplo, para televisão, você vai estar com um determinado enquadramento, mas naquele momento você quer trabalhar uma interação específica no celular. Então você tem que reposicionar sua câmera, mudar o seu enquadramento e dar um close, por exemplo, no personagem, onde ele vai olhar bem para a audiência e lançar algum desafio. Entendendo? Então, quer dizer, é preciso que cada cena seja pensada dentro da narrativa para a TV, daquele conteúdo não interativo, que você vai deixar para a audiência que não quiser interagir. É preciso que você tenha tudo isso e tenha todas as outras histórias, todas as outras linhas narrativas completas. Como disse o próprio professor Luiz Fernando, quer dizer, se você vai contar uma ficção, sabe, e que tem... Né, hoje em dia a gente não tem mais um gênero e um formato, tudo multiformato, né? Vamos supor, você vai mostrar o perfil dos personagens principais, mas você vai ter que contar a história toda também daqueles personagens secundários, né? Não basta deixar uma foto de uma família na mesa da diretora da escola, por exemplo, sabe? É legal, você pode explorar, por exemplo, aquela fotografia para que a audiência entre lá e conheça a família da diretora da escola, ou conheça a vida dela, ou sabe que dramas que essa mulher vive que a gente não conhece aqui, para ela gritar com algum dia ou coisa semelhante. Então, quer dizer, cada cena, um objeto de cena pode ser um mote para uma interação. Você tem que pensar em tudo isso muito minuciosamente. Esse pré-produção, esse planejamento estratégico dessa produção exige um trabalho minucioso, pensado, de preferência com todos os desenhos possíveis, para que você possa não deixar ninguém furado na tua história. Bom, esse roteiro, o roteiro do LCL é um roteiro interessante, que ele serve de storyboard para quem desenvolve os aplicativos também, né? Mas, bom, tratamento minucioso desse conteúdo, a finalização e a estruturação desses conteúdos, né, já preparados em termos de tempo, espaço e as propriedades desse link, que vai ligar todas as interações, e depois de conteúdo pronto, conversão e compactação deste conteúdo em objetos de mídia e organização deste de acordo com as exigências da linguagem dos aplicativos e de cada mídia. Mostrando um pouco aqui o que é um conteúdo interativo transmídia, esse é um exemplo de um programa um conteúdo chamado Diários de Pascal, produzido pela TV3 da Catalunha. E aqui são imagens do site desse conteúdo, que o conteúdo é
um docudrama, quer dizer, é um documentário baseado na história da Guerra Civil Espanhola é uma ficção misturada com documentário, né? Mas só que tem todo um universo narrativo que permite, por exemplo, que a audiência entre no site e poste as fotos da sua história, os vídeos da sua história, que vão ajudar a contar o capítulo seguinte daquele programa do Diários de Pascal, né? Então, sabe, a história da sua família pode entrar nesse programa que você está construindo coletivamente, colaborativamente, né? Você pode participar do blog, você tem acesso a todos os conteúdos complementares dos jornais da época, depoimentos de pessoas que lutaram na guerra, e esse conteúdo também ele é trabalhado de forma diferenciada em celulares e na internet. No celular, por exemplo, você recebe algumas perguntas ao longo do programa, né? Se você está na rua, o programa está no ar, o cara te manda uma perguntinha para o seu celular, até para te despertar que, pô, o programa está no ar, vamos lá, participa. Né? E é um exemplo de como a narrativa se constrói enquanto perpassa as diversas mídias. Esse aqui ficou pequeno. Eu queria mostrar mais alguns conteúdos mesmo para vocês. Algumas considerações sobre diferenças entre interface de TV, celular e computador. Quer dizer, questões que a gente tem que considerar quando você pensa um conteúdo interativo para multiplataforma. Não só distâncias de tela, mas como que a tua audiência está habituada a se relacionar com aquela interface. Se vocês quiserem depois, a gente deixa esse conteúdo para quem quiser ver minuciosamente. E colocando essa foto aqui, é um exemplo exatamente do Last Call, que o professor Luiz Fernando mostrou, que é o que nos chama a atenção e que é o grande desafio de todos os produtores de conteúdo, quer dizer, bolar histórias atraentes, né? Usando mão não só da criatividade, mas dos recursos permitidos pela digitalização, e você vê que agora você está envolvendo outras mídias também na narrativa. É muito interessante que você não pega o celular ali só como um aplicativo, ele faz parte da ação. Tanto é que no final dessa história aí, né, o perseguidor pega o telefone e diz para quem está do outro lado, agora já tem o seu número. Só para esclarecer, professor, na verdade, quando as pessoas entram na sala de cinema, o celular delas é cadastrado no sistema, não é que você receba um celular. O teu número de celular é cadastrado e durante a projeção do filme, aleatoriamente, eles escolhem alguém para ligar. Né? Legal nessa narrativa, como é que ele trabalhou essa questão, por exemplo, como é que vai ser a interação com essa interface? É um outro desafio que eu acho que a gente está só engatinhando. As nossas interfaces interativas, acho que a gente ainda tem muito a desenvolver, elas têm que ser mais simples, elas têm que ser mais objetivas, né? E aqui, por exemplo, ao invés de um controle remoto, de para cima ou para baixo, o cara aproveitou o recurso da própria mídia. Ele incorporou o celular na narrativa, isso que é legal, né? E mantém você o tempo inteiro tenso. Quem acreditar naquilo vai achar que vai para casa e o cara vai ligar de madrugada para ele. De tanto um terror que ele embutiu, né? Agora, então o desafio para a gente é pensar narrativas, pensar em histórias, em plots legais, sabe? Cujo mote em si já proporciona a exploração interativa. Né? Há determinadas ideias, não só formatos e gêneros de programas que facilitam, que se adaptam melhor a essa exploração da interatividade, mas as histórias que precisam ser mais desafiantes e mais intrigantes. Né? Agora, a gente acredita que com a convergência e com o acesso à banda larga, né, a gente pode ir inserindo essas novas mídias também nas narrativas. Né? Por outro lado, também pelo seguinte, a interatividade, ela, se não for como explorado, por exemplo, nos exemplos que a gente tem visto, ela exige um tempo de produção. Né? Tem um lado de lá da coisa. Você não pode escolher um final da história que não tenha sido programado pelo autor, até agora. Né? Pode ser que daqui a pouco, com o celular, eu mando um vídeo ali, eu entro ao vivo num programa e participo em tempo real. Mas quando a gente pensa numa interação, você tem que ter um domínio completo sobre em que momento vai entrar, como sincronismo, como é que vai ser. É o autor que determina isso. Para a gente conversar sobre narrativas, a abolição do autor nessas narrativas, eu acho que seria um outro
papo. O nosso desafio, por enquanto, ainda é desenvolver esses conteúdos interativos atraentes, não é? E que mobilizem a nossa audiência. E um dos desafios desses conteúdos, por exemplo, é que essa foto aqui em cima é só para exemplificar em quantas telas, por exemplo, você tem que testar um aplicativo interativo para ver se a tua interatividade está funcionando. No caso da TV digital, né, a gente testa nos diversos set-top box, o professor pode comprovar isso, né, você testa nos celulares, quer dizer, você tem que pensar a tua interação e a tua interface em todas essas telas. Não é? Com relação à estrutura narrativa propriamente interativa, nós vimos aqui que a interação ela pode ter um sincronismo de vídeo ou não. E tudo isso vai depender da história. É você que vai determinar, é o teu conteúdo e a tua audiência que vão determinar isso. Então, por exemplo, se você tem um programa jornalístico qualquer, tá? Você pode, de 1 hora, no primeiro bloco daquele programa, você pode propor uma determinada interação do teu telespectador. E dizer que, olha, no último bloco a gente vai... E ao longo do programa você vai chamando novamente, olha, você pode interagir pela internet, pelo celular, pela TV digital. Né? Você pode também propor a interação bastante pontual, de acordo com uma determinada ação proposta pelo conteúdo. Tá? E é importante destacar aqui que a interatividade na TV não tem nada a ver com a interatividade na web. Né? Não dá para você botar janelinhas de pop-up o tempo inteiro, despertando, querendo mobilizar a sua audiência. Né? A questão principal ainda é o conteúdo. Tá? Então as interações têm que ser pontuais, de acordo com o teu objetivo daquele conteúdo. Então, por exemplo, se você vai estar fazendo um documentário sobre a floresta amazônica, você não vai a cada árvore que aparece ali apresentar um vídeo ou um texto falando sobre aquela árvore. Né? Você pode dar entrada tem que pensar uma estrutura de navegação ali, que você pode dar entrada num outro universo narrativo e a pessoa pode fazer uma exploração de cada árvore dali. Né? Ou você pode, se você está andando na floresta, levou um susto com alguma coisa, é um mote para você puxar as lendas da Amazônia ou qualquer coisa assim. Mas a interação ela tem que estar de acordo com o teu conteúdo e ser pontual. Não adianta querer propor uma interação a cada minuto, que isso não vai funcionar. Você tem que considerar sempre o teu conteúdo, os objetivos do programa e o que a tua audiência quer. Só para exemplificar aqui para vocês, a gente tem alguns formatos de roteiro interativo. Esse aqui seria um deles, né? E o que é esse novo roteiro interativo? Ele entra numa outra coluna. Além de você ter áudio e vídeo, você tem os dados, você tem o momento da interatividade, que tem que ser narrado ali.